Bom, essa questão do IPM é uma questão que a gente recentemente teve uma apresentação do prefeito, Duarte Nogueira, a respeito da situação do IPM, todos aqui sabem, né? E é uma situação que tem se tornado cada vez mais séria. Previsão, em 2016 foram gastos 40 milhões, ano passado 100 milhões, e a previsão esse ano com 240 milhões, com repasses do caixa da prefeitura para suprir as demandas do IPM para o pagamento de aposentadorias e pensões, né? Bom, o limite da responsabilidade fiscal já está a ponto de ser extrapolado, então é legítimo a preocupação do atual governo. Eu estou falando que essa é a posição do governo, não é minha posição. É o que é passado pelo governo. E eu vou compartilhar com os senhores o motivo que me levou a chamar essa audiência. Eu não sou servidor público, mas eu tenho noção. Mas eu convoquei essa audiência, é a segunda, porque eu me preocupo com a situação do IPM. E me preocupo com a situação... Espera só um minutinho. Eu me preocupo com a situação do IPM. Educação, por gentileza, senhor. Respeite seus colegas que estão querendo ouvir. Ô Laerte, por gentileza, autoridade sobre seus representados. Vai lá. Enfim, agradeço a presença da Regina. Bom, das minhas posições, o motivo de eu ter convocado essa audiência, eu me preocupo com o munícipe de Ribeirão Preto. E os senhores são munícipes de Ribeirão Preto. O servidor é munícipe, é por isso que a minha preocupação também é com a situação do IPM. Eu quero que o IPM seja sustentável para que a aposentadoria dos senhores possa ser paga. Ó, vocês aí de azul, educação, pelo amor de Deus, caramba, com seus colegas servidores. Difícil. Bom, as minhas posições, para eu deixar bem claro o motivo dessa audiência. Eu acredito que a prefeitura tenha abordado o assunto de uma forma não inteligente até agora. Eu acredito que colocar o servidor como vilão não é uma estratégia efetiva, eficaz, que tende a dar resultado. Eu acompanhei o vídeo que a prefeitura divulgou, eu acho que no mínimo não é uma estratégia inteligente e eu discordo da forma como o assunto vem sendo abordado. Tá? Enfim, esse é o primeiro ponto. Primeiro é você colocar uma plataforma de discussão que seja produtiva, não colocar o servidor como vilão. Então discordo totalmente da forma como tem sido colocado pelo governo. Uma segunda colocação, que é uma opinião minha, eu acredito que o prefeito poderia ter apresentado esses dados já no primeiro ano de governo, já no começo desse ano, não ter esperado passar as eleições, porque passa uma impressão que gera desconfiança. Isso também não foi algo inteligente. Eu acho que isso não colabora para a discussão produtiva. Sim, estamos caminhando por uma situação difícil, mas não é assim que se aborda essa discussão, colocando um contra o outro, né? Algumas considerações que eu, não sendo especialista no assunto, mas ouvindo e analisando um pouco a situação, eu acredito que governos anteriores não depositaram
e é isso uma das questões que eu quero ouvir nessa audiência, a contribuição patronal. Ou seja, foi debitado de vocês um valor da contribuição do servidor, mas governos anteriores não aportaram a contrapartida. Ouvi algo que isso foi inconsistente, foi várias vezes interrompido. Obviamente que isso descapitalizou o IPM, né? Primeiro ponto que eu quero que é importante que seja abordado é que esses governos, obviamente, foram irresponsáveis. É uma culpa, obviamente, dos governos, por não terem feito os aportes, se isso realmente é uma realidade. E é uma culpa nossa também como sociedade que não exerceu o controle social. Se os governos anteriores não depositaram a parcela patronal, foi uma falha no controle social. Falha da imprensa, falha também dos políticos e falha não somente dos governos, né? Algo que eu pessoalmente também defendo é que quem contribuiu para o IPM de forma justa e adequada ao longo dos anos e cumpriu os requisitos para se aposentar, precisa receber a sua aposentadoria como prevê a lei. Isso é algo que sim também que é mais do que absolutamente previsível, né? Então quem contribuiu de forma justa ao longo dos últimos anos e cumpriu os requisitos de aposentadoria, esse governo não pode simplesmente não pagar a aposentadoria e falar, seja lá qual for a explicação para não pagar. Então eu defendo também o pagamento da aposentadoria integral dos senhores que cumpriram os requisitos. Agora há pontos que precisam ser corrigidos. Por exemplo, que eu escuto também, servidores que trabalharam no Estado muitos anos ou trabalharam recolhendo para o INSS muitos anos, a Prefeitura precisa buscar uma forma de ser reembolsada destes outros entes da Federação. Isso é algo que a Prefeitura precisa mostrar conta. Essa questão do reembolso dos estados e da União para devolver para Ribeirão Preto aquilo que ainda não devolveu, não adianta alguém trabalhar 20 anos no Estado, mudar para a Prefeitura, aposentar 5 anos depois e Ribeirão pagar a conta. Ribeirão Preto, o que o prefeito está fazendo de efetivo para pegar esse dinheiro de volta? Será que o governador, de muitos anos, inclusive do partido dele, ele fez tudo que podia ter feito para receber esse dinheiro de volta? Da União também? Finalizando, eu acredito que para levantamento dos recursos, para pagamento das aposentadorias, precisa ser feito via redução das despesas correntes atualmente, demissão de pelo menos 75% de comissionados, acumulação de cargos, redução para a economia de cargos. O que mais? Uma série de medidas que precisa ser feito para cortar desperdício. Não é simplesmente reduzir despesa, é cortar desperdício. Quantas instituições estão sem utilidade hoje, para que possa liberar o caixa da Prefeitura? E não é também fazendo um fundo de ativos para vender terreno que você vai pagar essa conta antes de buscar essas economias.